A paz seja convosco, amados irmãos da Igreja Universal Assembleia dos Santos, e a todos, independente da sua denominação. Vamos agora estudar, adentrar as Sagradas Escrituras. Quem fala com vocês é o cooperador Paulo Henrique, aqui da Igreja do Recanto Feliz, em Curitiba, Paraná. Vamos estudar essa lição, e a lição vai falar sobre o caminho da adoração. Já vou compartilhar esse estudo com vocês, compartilhar a tela aqui. O caminho da adoração, que está lá no site, no meu site, o site do canal Arte de Pregar, é Arte de Pregar Palavra, tudo junto, artedepregarpalavra.blogspot.com. Você acessa no site e procurando lá o caminho da adoração, você encontra essa lição escrita e também vai encontrar o vídeo resumo das lições, a qual vou trazer de uma forma diferente, vou trazer de uma forma animada, porque já temos os irmãos, o pastor Marcos, o pastor Misael, os cooperadores aí da Matriz em São Paulo, que já trazem essa lição detalhada na sexta-feira. Então não perca lá no canal IUAS Brasil no YouTube, sempre na sexta-feira, a partir das 8 da noite, você tem o resumo da Escola Sabatina, o resumo não, a lição aplicada na sexta-feira online, e no sábado ela de fato é aplicada, porque isso se trata de uma escola sabatina, o dia do Senhor, o santo sábado, ao qual o Senhor Deus escolheu para ser somente para a sua adoração, para fazer o bem para as pessoas, em busca da verdadeira adoração a Deus, ao Pai e ao Filho. Então, fique por dentro do canal, fique por dentro dessa lição, no Santo Sábado do Senhor, no canal IUAS Brasil, e vamos aqui estar estudando a lição com palavras diferentes, mas que mantém a mesma linha, né, de raciocínio dos irmãos. Então a gente vai ser aqui rápido, prático, para que a gente fique craque quando chegar no sábado. Aqui, ó. O caminho da adoração, a data de estudo 6 de junho de 2026, e o calendário judaico, 21 de Sivan, de 5.786. A introdução nos diz: quando ouvimos a palavra adoração, muita gente pensa imediatamente em música, louvor ou culto na igreja. Mas a Bíblia ensina algo muito maior. A adoração é um estilo de vida. É a maneira como tratamos as pessoas, como usamos nosso tempo, como trabalhamos, estudamos e servimos e obedecemos a Deus diariamente. O verdadeiro adorador não vive apenas de momentos de adoração, ele vive uma vida de adoração. Jesus ensinou que Deus procura as pessoas que o adorem em espírito e em verdade, segundo o Evangelho de João, capítulo 4, 23 e 24. Isso significa que Deus não procura apenas palavras bonitas, mas corações sinceros. Quanto mais conhecemos a Deus, mais entendemos que adorar é reconhecer que Ele é e permitir que Sua vontade governe nossa vida. Nessa lição veremos que a adoração nasce do amor, da gratidão, da fé e da obediência e do reconhecimento da soberania de Deus. E aí adentramos na primeira pergunta: como deve acontecer a adoração? O texto se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, capítulo 10, verso 13. Capítulo 29, verso 10 a 13. Teu é, Senhor, o poder, a grandeza e a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. De novo. Teu é o Senhor, o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Aí tem um contexto histórico. Davi estava se reunindo recursos na construção do templo que seria construído por Salomão. Mesmo sendo rei, Davi reconheceu que tudo pertencia a Deus. Sua oração se tornou uma das maiores declarações de adoração da Bíblia. Uma explicação simples é que adorar começa quando reconhecemos que Deus é maior do que nós. Não é apenas pedir bênçãos, é reconhecer que Deus é. A verdadeira oração de adoração não gira em torno dos nossos problemas, mas da grandeza de Deus. É sempre render graças, é sempre render honra e glória a Deus. A palavra hebraica para isso é shachar, significa curvar, prostrar-se e demonstrar, né? Demonstrar reverência. A adoração bíblica envolve humildade diante de Deus, saber que reconhecer que Deus é que faz as coisas e não nós mesmos. Salmos capítulo 86, verso 8 diz que entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor. Entre os deuses. Eu sei que não existe outros deuses. Existe só um Deus verdadeiro. Mas Deus, o próprio Deus de Israel, fazia essas comparações, porque o povo de Deus insistia em adorar deuses falsos, que não faziam nada, que tinham olhos, mas não viam, tinham boca, mas não falavam, tinham pernas, mas não conseguiam se mexer. Pelo contrário, o povo de Israel, segundo o exemplo de Jeremias capítulo 10, que vivia carregando esses deuses, esses falsos deuses para lá e para cá. Então, aqui o Senhor está falando, esses deuses aí não são nada. Ninguém é semelhante a ti, Senhor. Por isso que Deus é enfático.
ao dizer: não farás para mim imagem de escultura, porque não tem nada no céu ou na terra capaz de representar a tamanha glória de Deus. Jeremias capítulo 10, verso 6. Ninguém há semelhante a ti. A. W. Tozer, um escritor cristão, disse assim, ó: a adoração é sentir no coração e expressar de alguma maneira a grandeza de Deus. A aplicação para os nossos dias é quando você acorda, agradece a Deus pelo novo dia, antes de olhar o celular, já está exercitando uma atitude de adoração. Olha, antes da gente olhar o celular, a gente demonstrar, dobrar os joelhos e demonstrar gratidão por estar vivo, agradecer pelo ar que respirando, isso é um motivo de adoração. E isso é que a maioria de nós devemos mudar. Olha só que bacana esse aprendizado dessa lição. Pergunta para todos nós: o que geralmente ocupa mais espaço em nossas orações? Deus ou nossos pedidos? Segunda pergunta: como podemos demonstrar reverência a Deus fora da igreja? O caminho do adorador deve ser cheio de quê? Essa é a segunda pergunta. As perguntas para a classe, vocês respondem aí, hein? 1 Crônicas, capítulo 29, 14 e 19. Resposta: gratidão. Salmos, capítulo 103, verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O contexto é que, após arrecadar recursos para o templo, Davi reconheceu que tudo que havia vindo das mãos de Deus, ele não se vangloriou, ele agradeceu. Ou seja, usando o exemplo de Davi, ele estava arrecadando para a construção do templo, e tudo que ele recebeu dessa arrecadação, ele não se vangloriou. Nossa, como eu sou rei, olha o que eu consegui fazer. Não, ele reconheceu que Deus de fato estava ajudando ele. A palavra hebraica aqui é iadá, significa agradecer, louvar, reconhecer. Você louvar, render-lhe honra, elogiar o verdadeiro autor daquela obra, que é Deus. Colossenses capítulo 3, verso 15. Sede agradecidos, sede gratos. Hebreus capítulo 12, verso 28. Sirvamos a Deus agradavelmente. Charles Spurgeon diz assim, ó: a gratidão é a memória do coração. Ou seja, se você é grato, você tem essa memória no coração e você aprende a fazer isso mais vezes. Você se torna uma pessoa grata. Agora, se você guarda muito rancor, guarda muita mágoa no coração, dificilmente você vai agradecer por alguma coisa. Dificilmente você vai reconhecer Deus em alguma coisa. Aplicação para nós, ó: antes de dormir, faça uma lista mental de 3 bênçãos recebidas naquele dia. Então, cada dia a gente fazia uma lista mensal, ali, uma lista diária, assim, um devocional, uma espécie de devocional, para que a gente, de fato, saiba ser grato a Deus, não só pedir. Aí perguntas para nós: somos mais rápidos para reclamar ou para agradecer? Olha só, complicada a natureza humana aqui nessa pergunta. Como a gratidão fortalece a nossa fé? Aprendemos a ver Deus em todas as coisas, né? Não só nas bênçãos, mas também diante das dificuldades. Terceira pergunta: como deve ser a adoração feita a Deus? O texto base aqui usado foi Salmos 150, versos 1 a 6 e Salmos 29, versos 1 a 3. A explicação é: adoramos a Deus não apenas pelo que faz, adoramos a Deus porque Ele é Deus. Podemos adorar a Deus sim pelo que Ele faz, mas não por coisas pequenas, banais, como um carro, uma casa. Se você tem que me dar uma cura para o Senhor ser Deus, não. Mas simplesmente porque a grandeza do céu, da terra e do mar que Ele criou, dos montes que surgiram, do ar que respiramos, essas coisas grandiosas, e sabemos desse fato que Deus é. A palavra hebraica, halal, origem da palavra aleluia. Exaltar, celebrar, glorificar, render esse louvor, essa glória a Deus. Exatamente, aleluia, louvem a Deus, ou louvem a, ou seja, parte do tetragrama sagrado, mandando exatamente uma ordem explícita a todos. Por isso que todo mundo fala aleluia em todas as nações e todas as línguas. Todo mundo fala aleluia porque louvem a Deus, o Criador. Isaías capítulo 6, verso 3. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Digno és de receber glória e honra. John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, quando a gente aprende a ser grato a Deus, ele é mais glorificado a nós. Quando a gente aprende a agradecer. Como é que Deus vai ser glorificado? Uma pessoa, por exemplo, que só reclama, que só diz mentiras, que só diz absurdos sobre Deus. Então, quando se tornamos gratos, verdadeiramente Deus é glorificado. Aplicação para nós, olha: louvar a Deus, mesmo durante uma dificuldade, demonstra maturidade espiritual. Mesmo que você tenha passando por um momento de dificuldade, seja financeiro, seja familiar, você aprende a esperar e confiar em Deus, sem dizer uma só palavra, usando como de exemplo também umas histórias magníficas da Bíblia. O livro de Jó.
Jó sofreu, teve doenças terríveis, perdas terríveis, mas não foi capaz de dizer uma palavra ofensiva a Deus. Pelo contrário, permaneceu forte na presença de Deus. Perguntas para nós respondermos. Você louva a Deus apenas quando tudo vai bem? E como adorar a Deus durante uma crise? A gente tem que aprender a adorar a Deus diante de uma crise. E não significa que você vai ficar dando gargalhado o tempo inteiro, porque você, eu perdi o emprego, que legal, que legal, que legal. Não significa que somos aí masoquistas, que gostamos de sofrer, mas simplesmente não dizer nada, não reclamar e esperar que Deus vai agir no momento certo. O que deve acompanhar a verdadeira adoração? O Mateus ali, pergunta 4, usa Mateus capítulo 22, 34 a 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Esse é o foco que a gente pega aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ou seja, se eu amo o Senhor meu Deus de todo o coração, eu não coloco nenhum bem material porque eu perdi ou porque eu tenho acima de Deus. Eu coloco Deus em primeiro lugar. Ou seja, por mais que eu recebi uma bênção, por mais que eu fui promovido no trabalho e recebi uma conquista, eu dou honras a Deus. Eu agradeço a Deus por isso. A verdadeira fé, a verdadeira adoração é acompanhada por fé, amor e obediência. Quem ama a Deus procura agradá-lo. A palavra grega aqui é ágape, amor sacrificial, que nem diz em Romanos capítulo 12, o corpo como sacrifício vivo para adoração a Deus. Um amor que não coloca condições, Deus tem que me curar para adorá-lo. Não, é saber que se ele não curar, se ele não fazer, ele continua sendo Deus. Então, eu amo a Deus pela sua bondade, pela sua criação, pelo simples fato de que eu estou vivo e capaz de lutar pelos meus direitos, capaz de lutar pelos meus anseios. E quando eu alinho isso à vontade de Deus e não coloco condições para adorá-lo, sabendo que ele vai continuar sendo Deus, mesmo se eu decidir que não quero adorá-lo, simplesmente por ter uma porta fechada, uma coisa que aconteceu na minha vida, ele vai continuar sendo Deus. Então eu não coloco condições, eu simplesmente amo e aceito a vontade de Deus para minha vida. João 14, verso 15. Se me amais, guardar os meus mandamentos. Ou seja, se você ama ao Senhor, você obedece às suas palavras, assim como o pai que ama o filho obedece em tudo que ele diz e segue seus conselhos. Tiago, capítulo 2, verso 17. A fé sem obras é morta, no sentido que, se você tem fé, se você acredita que Deus é bom, você se torna uma pessoa boa em Deus, então o fruto do Espírito diz que a gente deve ser bondoso e benigno. Ou seja, se a gente é bom, não basta somente isso, a gente deve ser benigno, porque a pessoa que é benigna, ela efetua. Ou seja, bondade é ser uma pessoa boa, transformada por Jesus muitas vezes. Mas se a gente se torna uma pessoa benigna, a gente é capaz de efetuar e compartilhar esse bem com os outros. E é isso que o apóstolo Tiago está dizendo, por mais que ele não tenha se tornado um apóstolo de Cristo direto, mas da palavra, anunciante, ministro da palavra, ele foi. Ali está dizendo, sendo enfático nisso. Precisamos fazer essas boas obras, porque Jesus a praticou para ser modelo de exemplo, ou seja, ele era uma pessoa boa e cedia milagres aos outros, se preocupava com os outros. Dietrich Bonhoeffer disse assim, somente quem crê obedece, somente quem obedece que crê. Aplicação prática para nós. Ser honesto no trabalho e na escola também é uma forma de adoração. Falar a verdade em todo o tempo. Ser honesto, olha, eu errei, admitir seus erros, assumir a sua culpa, por mais dolorosa que aquilo seja. É possível adorar sem obedecer? Essa é a pergunta para nós. A minha resposta é não. É impossível adorar sem obedecer. É preciso obedecer para adorar, porque a obediência é uma forma verdadeira de adoração. Como demonstramos amor a Deus no dia a dia? Obedecendo ele em tudo e dando testemunho da boa obra dele em tudo. Quem é chamado para adorar a Deus? Salmo 148, versos 1 a 14. Faça essa leitura. A explicação é que toda a criação foi feita para glorificar a Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Anjos, animais, natureza, humanidade. Todos foram criados para refletir a sua glória. A palavra hebraica para glória é kavod, ou kabod. Significa glória, honra, peso da majestade divina. Referências correlatas? Romanos capítulo 11, 36. Porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Filipenses capítulo 2, versos 10 a 11. Todo joelho se dobrará. Agostinho de Hipona. Nosso coração está inquieto até encontrar descanso em Deus. Ou seja, nossa alma tem sede de Deus. Como diz o Salmo 42. Nossa alma tem sede de Deus. Enquanto a gente não ocupa, não dá o lugar, esse espaço vazio, dá o lugar o que é de fato para ser ocupado, esse vazio continua, esse vazio existencial continua. Então, nosso coração não encontrará descanso enquanto não encontrarmos a Deus. Aplicação para nós, olha. Cada talento que Deus nos deu pode ser usado para glorificado. Cada talento que Deus nos deu pode ser usado para glorificado. Ou seja uma inteligência para pegar a palavra, para louvar, para fazer um desenho. Todo esse talento
foi dado por Deus para usar de forma que honre a Deus. Perguntas. Como posso glorificar a Deus com meus dons? Se você tem o dom de cantar, louve a Deus. Obedeça, é claro, mas louve a Deus, exalte o nome do Senhor. Se você sabe pregar, anuncie o evangelho, evangelize. Várias formas. Se você é baterista, toque esse instrumento em honra e glória de acompanhamento ao louvor a Deus. Existe alguma área da vida, da minha vida e da sua vida que ainda não entreguei ao Senhor? Analise. Se existe essa área que você precisa que o Senhor analise, entregue essa área da vida, entregue ao Senhor, seja qual for a área. A conclusão é que a adoração verdadeira vai muito além de músicas e cultos. Ela se manifesta na gratidão, na obediência, na fé, no amor, na reverência, no modo como vivemos diariamente. Quem adora apenas aos domingos conhece a religião? Quem adora todos os dias conhece a Deus. Então, nós adoramos no sábado, que é o sábado do Senhor. Mas quem adora só no sábado conhece a religião sabatista. Mas quem adora todos os dias conhece a Deus. A pergunta para a classe, a pergunta final. Se sua vida fosse uma música de adoração, o que ela estaria cantando para Deus nesse momento? Que seria inúmeros pedidos? Ou seria honra, exaltando e agradecendo a Deus? E elogiando o seu poder e a sua divina beleza e santidade? Resposta esperada é que minha vida deve refletir o amor, obediência, fé e gratidão ao Senhor. A verdadeira adoração não é apenas que eu canto, mas a maneira como eu vivo diante de Deus todos os dias. Mas vem a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então essa foi a lição. Espero que os irmãos tenham ali acompanhado, tenham gostado. É um resumo. Não deixe de acompanhar a IUAS Brasil no YouTube. Sexta-feira, sempre 8 horas da noite, e também na página do Facebook Universal Assembleia dos Santos. Você pode acompanhar a lição sabatina, vai ser aplicada no sábado, mas é feita anteriormente como forma de apregoar a palavra mais firmemente nos nossos corações e nas nossas mentes. Sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Então, agradeço essa oportunidade por estar passando também esse resumo, porque depois a gente vai estar estudando mais. Esse vídeo vai ser como resumo, como algo para agregar mais, espero ter ajudado. E também, logo mais, animação também, falando mais a respeito com os pontos específicos e eficazes dessa lição para nós. Que a paz esteja com todos nós. Eu dedico o início dessa lição em nome de Jesus e termino também em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.